Oi, gente, tudo bem? Quem gostou do vídeo de ontem, levanta a mão aí. Gente, fiz um vídeo falando sobre as metas de 2015, as que eu consegui cumprir, as que eu não consegui cumprir. Se você ainda não assistiu, dá uma olhadinha aqui no canal, que é o vídeo antes desse. E aí você já fica sabendo que esse mês de janeiro a gente vai ter vídeo todos os dias da semana, que assim a gente começa juntinho, a gente começa assim, ó, grudadinho, se falando quase todos os dias. Afinal, o fim de semana você aproveita pra descansar, você aproveita pra ficar com a sua família, você aproveita pra se divertir, dormir bastante, enfim, você escolhe, mas o dia da semana a gente se vê, combinado? Também, gente, pra quem não assistiu o vídeo de ontem, pra quem não tá me acompanhando nas redes sociais, que eu vou dar um tapa, não pode, hein? Tem que acompanhar. Eu tô sem meu computador, então eu tô gravando tudo isso no celular porque eu não tenho como editar os vídeos. Meu computador morreu. Se foi, tá no cemitério e eu preciso dar um jeito de recuperar. Enquanto isso, pra gente não ficar sem vídeo, ainda mais agora que eu decidi fazer esse desafio, né? Todos os dias com vídeo a gente vai ficar aqui, no celular, tá bom? Daí não tem como eu editar, não tem como eu fazer grandes efeitos, porque, gente, no celular é muito ruim, tá? Então, espero que vocês me compreendam, errinhos vão passar sim, porque eu não tenho como fazer edições muito bem elaboradas aqui no celular. Tá? Então hoje eu vou falar sobre as metas para 2016. Olha só, vazia, tcharam, tcharam. Se você assistiu o meu vídeo de ontem, se você não assistiu, dá uma paradinha e assiste. Eu tinha falado sobre as metas de 2015, que, gente, foi quase um livro de metas. E eu tinha separado cada parte da minha vida. Então eu falei família, saúde. Foi muito legal, me deu um norte bem bacana do que eu posso fazer para melhorar, para planejar a minha vida. Se você é do tipo bem estruturadinho, que gosta de separar, esse método que eu usei vale muito a pena você assistir. Então dá uma olhadinha, eu vou linkar também aqui o vídeo que eu falei das metas, não só o de ontem, mas quando eu fiz as metas, porque eu conto de onde eu tirei o método, como que eu fiz, o livro que eu li, então tá bem bacana, tá? Esse ano eu resolvi fazer uma coisa mais leve pra mim. E eu tenho assistido uns vídeos sobre metas, lido algumas coisas que eu vejo que eu cometi alguns erros. Erros que eu digo Joyce, tá? Porque às vezes o que serve pra mim não serve pra você. E às vezes o que se dá perfeitamente pra você, pra mim já não vale tanto a pena. Então, pensando melhor, elaborando melhor as minhas metas nesse ano, eu vi que eu quero algo mais leve e que a cada dia que passa eu tô mais perto daquilo que eu quero. Então eu não quero atingir muitas coisas, eu não quero atirar para muitos lados, porque eu sinto que algumas coisas eu já estou crescendo naturalmente, meio que fazem parte, meio que já entranharam e eu já sei que eu preciso melhorar, então não preciso mais colocar como metas. E eu separei de 3 formas. Aqui eu fiz as metas para 2015, aqui eu fiz desejos para 2015 e aqui eu fiz propósitos para 2015. E aí, o que eu separo? Metas são aquelas coisas que eu quero cumprir. Daí vem os desejos. Os desejos para 2016, o que eu fiz? Eu separei coisas que eu quero muito conseguir fazer, que se eu conseguir vão fazer diferença na minha vida, mas se eu não conseguir, tudo bem. Eu não vou morrer, eu não vou ficar triste, entrar em depressão. São coisas negociáveis. São coisas que não tem problema se eu não conseguir alcançar, vocês entendem? São coisas que eu quero muito, mas não tanto assim. Não são tão prioridade quanto as minhas metas. As minhas metas eu vou dar o meu sangue para conseguir. Os desejos são apenas desejos. Se acontecerem, muito bem. Se não acontecerem, não tem problema. Não vão me atrapalhar, não vão interferir. E por último, propósitos. Esses propósitos são coisas que eu preciso alcançar, mas que não dependem só de mim. Eu preciso de... É algo mais espiritual, sabe? Eu preciso alcançar para um crescimento espiritual, para eu ser uma pessoa melhor, para eu conseguir alcançar todo o resto. É uma evolução, sabe? Uma evolução espiritual, algo com Deus. Então, vamos começar. De meta, gente, não sei se vocês vão gostar ou não, mas eu só tenho 4. Só 4 metas, mas eu tô tão feliz que são só 4, porque as outras que eu tinha para 2015, algumas já viraram rotina. Por exemplo, fazer check-up anual já é algo tão normal que eu já tenho agendado meu check-up pro ano que vem, para esse ano. Já tenho tudo feitinho, então assim,
são coisas que já viraram hábito. Conversar mais com a minha família, passar tempo com a minha família, são coisas que já estão dentro de mim, então eu não preciso mais colocar como meta, e isso que é bom. Quando você cria um hábito, você não precisa mais ficar se matando todo ano para aquilo, já fica dentro de você. Então a minha primeira meta é referente ao blog, na verdade não só blog, é o Dica Pra Hoje. Quando eu falo Dica Pra Hoje, envolve todas as redes sociais que a gente tá, é o Dica em geral. Eu coloquei que eu quero ganhar um valor fixo por mês com o blog, com o YouTube. Eu participo do AdSense no blog e eu participo do Analytics no YouTube. Então eu recebo um valor, na verdade o AdSense eu só aceitei agora no fim do ano, então não deu tempo de eu ganhar nada. Mas com o YouTube já faço desde o começo. Só que eu não recebo um valor fixo mensal, porque é só quando junta um valor X que eles autorizam. Então eu ganho de 3 em 3 meses, 4 em 4, acho que de 3 em 3 está sendo. Então eu quero chegar a ganhar fixo todos os meses, nem que seja o valor mínimo, não tem problema. Mas eu quero alcançar esse nível de ganhar um valor fixo mensal do YouTube. E aí, como eu falo para vocês, isso não muda. Pra gente alcançar uma meta, a gente não pode deixar muito geral. Então a gente já sabe o que a gente quer. Eu quero ganhar um valor X que eu já tenho aqui todos os meses no YouTube, certo? Então, eu coloquei algumas submetas, coisas que vão me ajudar para chegar lá. Eu tenho as minhas metas de inscritos no YouTube, eu tenho alguns planos de vídeos que eu quero fazer, eu tenho um número de vídeos que eu quero postar por semana, que no caso, depois que a gente terminar esse vídeo todos os dias, a gente vai ter uma regularidade diferente do ano passado. Que na verdade, gente, eu acho que o ano passado foi incrível. Eu queria muito conseguir postar 3 vídeos pra vocês. E teve semanas, teve meses que eu postei 4 vídeos, 5 vídeos na semana, 6 vídeos, e não era veda, não era nada. Simplesmente porque eu tinha tema, porque eu estava empolgada, porque vocês me ajudaram, porque vocês me mandavam sugestões. Então a gente conseguiu, assim, arrasar em 2015. Tanto que eu só consegui tantos inscritos, assim, em um ano, porque vocês me ajudaram. Então, valeu, gente. Tenho um desejo que eu não posso falar ainda, mas que eu já alcancei e vocês vão saber logo que o meu computador voltar ou que eu conseguir usar um outro computador. Melhorar a qualidade das fotos. Eu quero ter fotos para vocês, não só em casa, selfie, que eu acho que não é tão profissional, né? Então, quando, por exemplo, tiver alguma coisa bacana, uma frase bacana pro Face, talvez uma foto minha, num fundo bacana, num cenário bacana, faça diferença, né? Melhorar os cenários dos vídeos, porque olha isso aqui, gente. Mas o cenário vai demorar um pouquinho, porque eu dependo do meu amigo que vai vir aqui para ele terminar de instalar os meus móveis. Para quem não sabe, eu me mudei, então tem coisa em caixa, tem coisa desmontada, e eu preciso primeiro disso para poder ver os cenários. Mas enquanto isso a gente se vira, tá bom? Porque o importante é a gente estar junto. E esquematizar assuntos do Dica Pra Hoje. E eu sempre pergunto para vocês e vocês ficam assim, talvez isso, talvez aquilo. Vamos, gente, ajudar, mas na hora certa. Vocês vão saber como me ajudar, tá bom? Mas essas submetas vão me ajudar a chegar a esse valor X todo mês no YouTube, tá bom? Ok. Minha segunda meta, resolver a minha vida financeira de vez. Por quê? No começo do ano passado eu estava perfeita. Tinha conseguido ganhar o meu salário bom, eu estava fazendo um valor a mais com aula particular, eu estava arrasando, estava muito legal. Mas eu pedi demissão, fiquei desempregada há mais tempo do que eu imaginava, daí meu salário no começo não era tão bom, aí eu me mudei, tô pagando seguro-fiança, tô pagando contas que antes eu não pagava, ou seja, minha vida financeira foi pro buraco. Então esse ano eu tô começando do zero, gente. Então não vem com desculpa pra mim. Se eu consigo, vocês conseguem, a gente vai lutar junto pra gente quitar as nossas dívidas, pra gente pagar todas as nossas contas, pra gente conseguir ter o nosso dinheiro pra lazer, a gente tá junto, tá? Então pra essa meta de resolver a minha vida financeira de vez, eu separei algumas submetas, tá? Que é quitar todas as contas neste ano, porque não fazer mais gastos inconsequentes, porque vou fazer um outro vídeo para vocês sobre isso. Ter o controle de todas as minhas contas mensais,
Porque, como eu falei pra vocês, quando eu tava desempregada, não tinha dinheiro, então eu acabava gastando no cartão de crédito, acabava me embolando. Nos últimos meses, realmente, eu acabei pisando na bola. Mas, gente, vamos chegar lá. Então, se você tá parecido comigo, toma como ânimo, tá bom? Vamos junto, a gente segura na mão. Vou contar mais dicas pra vocês, vou contar o que eu tenho feito. Assim a gente consegue se ajudar. E você também escreve nos comentários dos vídeos como você pode me ajudar a chegar lá também, tá bom? Terceira meta, evitar desperdícios ao máximo. O que estava acontecendo? Eu faço compra do mês mensal. Então, vira e mexe eu jogava fruta fora, eu jogava verdura fora, legume fora, coisas que estragavam na minha geladeira e isso é dinheiro sendo jogado fora. Você pensa, ah não, R$3 aqui, 4 ali, vai somando no fim do mês. É muito dinheiro que é pro lixo. Então, para evitar desperdícios ao máximo, eu fiz 2 submetas. A primeira, que é fazer compras semanais, ao invés de quinzenais ou mensais. Isso em se tratando de alimento, tá? Porque produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, a gente consegue ter o controle e eles não estragam tão facilmente. Então eu vou começar a fazer compras semanais, ao invés de quinzenais, que era o que eu fazia. E elaborar um cardápio mensal. Esse eu ainda tenho restrições. Eu não gosto de tudo que é muito fechado. Por exemplo, se eu coloquei naquela semana que eu vou comer estrogonofe, mas eu tô com vontade de comer carne moída, eu tenho que comer estrogonofe, então isso pra mim é um pouco complicado. Eu vou tentar e depois eu conto pra vocês a experiência de como tá sendo, tá bom? Fora que também eu almoço fora no meu emprego. Então eu não sei se vai ser só para fins de semana ou se eu vou elaborar os lanches durante a semana também, mas tudo isso eu conto para vocês em outro vídeo se vocês quiserem, tá? Mas tem vários blogs de pessoas especializadas em organização que fazem e dão até o seu próprio modelo de cardápio semanal, então vocês podem seguir. Procurem no Google que eu tenho certeza que vocês vão encontrar. Uma que já é chave para isso é a Thaís Godinho do blog Vida Organizada. Ela mostra todas as semanas o cardápio dela. Então até se você quiser se inspirar, dá uma olhadinha, tá? E a última meta, que eu acho que vocês vão gostar, fazer o meu primeiro live no Dica Pra Hoje. E aí, quando eu falo primeiro live, é aquela transmissão ao vivo em que a gente se fala. Pode ser via Facebook, que agora é o que estão usando, como pode ser via Google Plus, aqui no YouTube. Se vocês quiserem, se vocês realmente quiserem participar comigo esse ano de uma live, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, curta esse vídeo pra eu ficar sabendo, e coloca nos comentários, eu quero uma live, eu quero. E aí você coloca onde você prefere, no Facebook ou pelo Google Plus aqui no YouTube, tá? Porque daí eu sei onde atingir, que um monte de gente que é no YouTube, eu não vou colocar no Face, que você não vai ver, tá bom? Mas se você quiser, curte esse vídeo e coloca aqui nos comentários pra mim que você quer e onde você quer, que aí a gente vai se falar. Muito legal, né? Tô bem empolgada. Ok, dicas de lado, vamos para os desejos. Os desejos são mais, gente, olha aqui, ó. Ah, e minha perna acabou de dormir, gente. Ai. Vamos lá, não tem edição, vamos diretão. Os desejos são muitos, então eu não vou ficar falando os subdesejos. Eu também separei pra me facilitar, fica só pra mim. Vou contar só os desejos de forma geral. Acordar cedo todos os dias, e eu já tenho o horário aqui pra mim, o que é acordar cedo todos os dias. Primeiro desejo. Segundo desejo, melhorar minha alimentação. Terceiro desejo, fazer exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana. Quarto desejo, emagrecer 8 quilos. Quinto desejo, melhorar minha imagem pessoal. Sexto desejo, melhorar a minha vida social. Sétimo desejo, ser mais organizada. Oitavo desejo, arrumar a minha casa. Nono desejo, mãe, tampa os ouvidos, fazer tatuagem. 10º desejo, ler 2 livros por mês. 11º, encontrar uma igreja e fazer parte dela de verdade. 12º desejo, viajar 2 vezes no ano. 13º desejo, ficar mais loira. 14º desejo, comprar um notebook. E 15º desejo, começar minha coleção de biografias. Bastante coisa, né? Mas, como vocês viram, são desejos. Ou seja, eu não tenho nenhuma obrigação de cumprir todos eles.
De acordo com a minha vida, com o rumo que ela vai seguindo durante o ano, eu vou vendo quais viram prioridade e quais eu tenho que me dedicar mais. Vocês viram que emagrecer 8 quilos não está na minha lista de metas. Por quê? Gente, eu tô feliz com o meu corpo. Eu, graças a Deus, eu não sei se é com a idade ou com o tempo, a maturidade, não sei. Eu parei de noiar com peso. Eu me pesei depois de quase 2, 3 anos sem me pesar, eu acho. Eu me pesei esse ano umas 2, 3 vezes no ano de 2015. Então eu parei de noiar. Mas eu gostaria muito de ter uma transformação no meu corpo. Esse é um desejo meu. Então, vocês viram que eu não pus como meta. Muita gente põe como meta. E aí, quando você põe como meta, é porque é algo que realmente está te incomodando e você precisa fazer uma coisa a respeito. Se você não fizer, você vai se frustrar. Você entende? Essa é a diferença também do desejo. Então, não é uma obrigação pra mim. Se eu emagrecer, se eu não emagrecer, ok? Que mais? Outro que eu queria contar pra vocês. Ser mais organizada. Também não está nas metas. Por quê? Eu sou uma pessoa relativamente organizada. Eu me dou muito bem com o que eu tenho feito, com a minha vida. Só que como eu mudei de casa, meus horários mudaram, mudei de emprego, tudo mudou. Então eu dei uma desorganizada no sentido de rotina para arrumar a casa, dia de tirar lixo, dia de limpar banheiro, dia de sei lá o que. Isso é que deu uma descambalachada. Então eu preciso, é um desejo meu. Se eu não conseguir bacana, por quê? Não é que tudo vai ficar bagunçado, mas é que eu já estou dando conta, mas eu quero me organizar melhor. Eu tenho consciência de que eu posso ser melhor do que eu estou sendo hoje. Eu tenho consciência que a minha rotina de organização pode ser melhor. Então por isso é um desejo, porque eu quero melhorar a minha organização, tá? Outra coisa, arrumar a minha casa. Esse arrumar a minha casa não entra na organização, porque qual é a diferença? Quando eu digo arrumar a minha casa, é terminar de ter os meus móveis arrumados. Tem móveis que eu comprei que ainda não estão montados. Tem móveis que eu já trouxe da casa antiga que precisam ser pregados na parede. Eu tenho um quadrinho que eu ganhei, eu tenho coisinhas que eu quero fazer decoração em casa. Então, quando eu digo arrumar a minha casa, é arrumar nesse sentido, de terminar de esquematizar as coisas e eu me sentir em casa de verdade. Quem me segue no Snapchat já viu as caixas que eu tenho aqui ainda, coisa em caixa, que não dá pra eu tirar da caixa porque os meus móveis não estão montados. Isso me deixa triste, isso não me deixa empolgada pra arrumar a minha casa, porque toda vez que eu vou varrer eu tenho que tirar a caixa do lugar, tenho que tirar a mala do lugar, e isso é um ponto de estresse na minha vida. Então, eu preciso arrumar a minha casa, mas eu coloquei no desejo porque eu já tentei montar os móveis e acabou dando errado. E eu não quero continuar montando e me frustrar. Então, o meu amigo falou que vai vir me ajudar, então não depende de mim, é um desejo. Eu dependo dele, dependo de outras pessoas. Mais pra frente, se não der certo com esse meu amigo, eu vou ter que pagar alguém pra me ajudar. Então é um desejo, não é uma meta, porque uma hora vai ser arrumado, uma hora eu vou ter que terminar de montar tudo isso, senão eu vou viver no inferno, tá? Essa é a diferença. O que mais? Esse último desejo de começar minha coleção de biografias. Eu amo biografia, eu amo escutar histórias de pessoas, eu amo conhecer a história de pessoas. E eu amo filmes que falam sobre alguém, é algo que eu realmente gosto, eu amo história. E eu já faz algum tempo que eu queria começar uma coleção de biografias. Mas eu não tinha espaço, eu não tinha dinheiro, mas eu acho que um livro por mês ou um livro a cada 2 meses eu consigo comprar. Biografias geralmente são caras, então eu vou me dedicar àquelas que eu realmente quero e depois, acho que quando eu começar a contar para as pessoas, elas vão acabar me presenteando nesse sentido. Então eu quero começar a minha coleção de biografias porque eu quero conhecer a história de alguns personagens que marcaram aí o seu tempo, marcaram sua época, fazendo coisas boas ou não, mas eu quero conhecer como que pensavam, por que faziam as coisas do jeito que faziam. Então eu acho que vai ser uma boa experiência, tá bom?
é algo para guardar mesmo, como se diz coleção. Ok, esses foram os meus desejos. E por último, os propósitos, que são apenas 2 propósitos. Esse é um pouco muito pessoal, mas eu vou contar pra vocês porque talvez outras pessoas estejam passando por isso. Eu terminei um namoro no ano passado. Por que eu... Bom, não queria mais ninguém na minha vida, porque eu não ia conseguir ninguém. Ok, o tempo passou, acabei gostando de uma outra pessoa, que pelo contrário tinha a mesma fé que eu, mas não foi tão legal assim. A gente não ficou, a gente não teve nada, a gente conversava e tal, mas eu fiquei pensando, uma pessoa com a mesma fé que eu deveria ter os mesmos valores, ou alguns em comum, e não foi isso que aconteceu. Então, o que eu reparo, e eu já falei também isso em outro vídeo, vou linkar pra vocês aqui embaixo, é que às vezes a gente acaba criando expectativas e a gente perde a oportunidade de ter amizades. E eu acho que, se não todas, a maioria das mulheres, quando olham, das solteiras, quando olham um rapaz, acaba olhando como se fosse um futuro pretendente, né? Já se imagina casada, já se imagina namorando, já se imagina na família, cria aquele mundo de fantasias. E eu acabei fazendo isso algumas vezes e me dei muito mal. Então esse ano eu me estipulei para fazer um detox. Na verdade não o ano inteiro, eu tenho um período que eu já coloquei aqui, que até essa data eu não vou pensar em relacionamento nenhum. Nem namoro, nem rolinho, essa coisa de ficar orando, que a gente fala, né? Os cristãos, de ficar orando, de ficar jogando charme. Eu vou limpar o meu coração de qualquer sentimento por qualquer homem que apareça. Eu quero que o meu coração fique limpo, sem mágoa de ninguém, sem tristeza do passado, para que quando eu encontrar a pessoa certa, o meu coração esteja limpo para receber essa pessoa. Para que eu não leve nenhum fardo que eu não preciso levar para o meu relacionamento. E para que eu não me machuque com relacionamentos errados. Então eu separei uma data, que até essa data eu me proíbo de pensar em relacionamento, de pensar em namoro, de pensar em fantasiar. Tá sendo bem complicado, porque às vezes a gente olha uma pessoa, a gente fica se imaginando com ela. E quando a gente se imagina, a gente se ilude, acaba virando atitude, a gente cria coisas na nossa cabeça e de repente o cara só tá sendo seu amigo, ou de repente ele é um cafajeste, você acabou vendo coisas demais. Enfim, então o meu propósito é não pensar em namoro ou em qualquer tipo de relacionamento afetivo que não seja amizade com os homens. Esse é meu propósito. E meu segundo propósito, melhorar e firmar de vez a minha relação com Deus. Esse ano eu acabei saindo da igreja que eu tava, porque eu não estava concordando com algumas coisas que aconteceram. E também porque eu me mudei e fica mais complicado ir pra lá, de domingo o ônibus pra lá é um parto. E eu parei, e eu também não fiquei procurando igreja. E pra nós cristãos, quando a gente fica muito tempo sem ir pra igreja, a gente acaba pensando em besteira, fazendo besteira, porque a gente precisa estar com pessoas que pensam igual pra gente se abastecer, né? Então eu preciso me aproximar mais de Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, mas isso não é o suficiente. Então esse é meu propósito para esse ano também. Então eu pus algumas submetas para esses 2 propósitos, são coisas que eu tenho certeza que vão me fazer crescer mais, que vão me fazer ser uma pessoa melhor, que vão me fazer conseguir atingir os outros objetivos por consequência, porque eu vou estar melhor comigo mesma, melhor com Deus. E esses propósitos não são restritos a cristãos, gente. Quando eu tô falando disso, eu tô falando de crescer como pessoa. Você que não é cristã, mas que vive se iludindo com o homem errado, que vive fantasiando na sua cabeça, você pode se propor a fazer isso. A limpar a sua mente, o seu coração de sentimentos e pessoas que te fizeram mal ou que não te ajudam. E mesmo que você não seja cristão, qualquer religião que você tenha, você pode querer se aproximar mais de Deus. Só você falar com Ele todos os dias, ter uma amizade, uma pessoa, alguém que te ajude a chegar mais perto de Deus. Não tô dizendo que isso é só para evangélicos, só para católicos, só para espíritas, não. Todas as religiões, você pode se chegar mais perto de Deus e isso é bom para todo mundo. Então conversa mais com Deus no seu dia a dia, gasta mais tempo falando com Ele,
gasta mais tempo lendo a Bíblia, que é uma das formas que ele usa para falar com a gente. Então eu tenho certeza que seu ano vai ser muito melhor se você fizer isso, tá? O que vocês acharam, gente? Eu achei que tá bem mais leve, eu me sinto mais feliz e já sinto até que eu já realizei tudo. Então, metas, desejos e propósitos. Quais são os seus? Conta pra mim aqui nos comentários. Gostou desse método? Achou bacana? Tem alguma curiosidade? Quer que algum desses eu desenvolva em vídeo, desenvolva em post? Só escrever pra mim, que eu tenho certeza que vai ser muito bom e eu vou amar contar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas metas pra esse ano, dos meus desejos pra esse ano, dos meus propósitos pra esse ano. A gente se vê amanhã, porque tem vídeo todos os dias da semana em janeiro. Beijo.